seja bem-vindo à nossa aula de Química. Essa aula é para a terceira série do ensino médio. Sou a professora Daniele e hoje nós vamos trabalhar um pouco sobre oxirredução. Essa aula é a aula parte 4 e nós vamos falar um pouco sobre a reatividade dos metais. Então, vamos lá? Bem, a oxirredução, a reatividade de metais. Onde é que a gente pode observar isso no nosso dia a dia, né? Exemplo do ferro, ele é um importante metal para a nossa civilização. Dentre muitas outras aplicações de muitos metais, está desde a utilização em máquinas, como no caso de componentes de caixas, de câmbios de veículos. Metal ele é utilizado também, em vários tipos de processos, no caso de alguns utensílios domésticos também, baterias, pilhas. Exemplo aqui do óxido de ferro, no caso, nessa equação química, abaixo da imagem, você percebe que vai variar o número de oxidação. Se você observar a equação química, você vai ver que o ferro ele vai variar de carga de número de inox mais 3 para 0, Então, ele vai ocorrer uma oxidação do ferro. E o carbono ele vai variar, O carbono vai variar, que não é metal, ele vai ficar com carga número de inox mais 2 para mais 4. Porém, nessa equação química aqui, é uma reação entre um ferro e um não metal. E quando acontece reação de ferro com ferro, como podemos observar a oxirredução? Bem, retomando um pouco sobre a oxirredução é um processo simultâneo, ou seja, acontece ao mesmo tempo o processo de oxidação e o processo de redução, Aonde um vai perder elétrons, uma substância, um elemento vai perder elétrons, que vai aumentar o número de inox, e outra substância vai acontecer o inverso, que é ganhar elétrons, e vai diminuir o número da carga, o número de inox. Então, toda oxidação ocorre uma perda de elétrons. Então, essa substância que oxidou, ela é chamada também de agente redutor, porque ele vai ocasionar na redução de outra substância. E quem ocorreu a redução vai ser também o agente oxidante, que no caso vai promover essa oxidação em outra substância. Mas quando isso acontece entre metais, gente, como é que vai acontecer? Então, como é que a gente vai saber quem é que vai oxidar, quem é que vai reduzir? Então, é preciso estudar um pouco sobre a reatividade dos metais, ok? Então, nós vemos aqui que o metal, representado nessa equação, nessa caixa em amarelo, Você vê que o metal 1, ele tem uma ligação com o elemento X, que é um elemento qualquer. Ele vai interagir com o metal 2, que está ligado ao Y, para produzir essa dupla troca, Então, vai ocorrer uma dupla troca. Alguém vai oxidar e alguém vai reduzir nos reagentes e no produto. Então, é necessário saber quem é mais reativo, o metal 1 ou o metal 2. Bem, essas equações relacionadas à reatividade estão ligadas principalmente a reações de simples troca e de dupla troca, ok? Então, olha só, reações de oxirredução estudadas principalmente na físico-química são aquelas que ocorre essa transferência de elétrons, Em especial reagentes onde existem átomos, íons ou moléculas, que perdem ou ganham elétrons, que ocorre esse processo de oxidação, perda e redução, ganho de elétrons. Já nessa equação aqui embaixo que você pode ver, existe a variação do número de inox, Você percebe o ferro reagindo mais o ácido clorídrico, que vai produzir cloreto de ferro, e então vai ocorrer uma variação de inox.
quem sofre oxidação, quem sofre redução, né, nesse processo dessa equação química. Aqui nós temos, né, avançando no nosso slide, quais são os metais que nós precisamos observar. Nós temos os metais alcalinos, que são elementos representativos, né, que estão à sua esquerda. E existem os metais de transição, que são esses amarelos, né, essas caixinhas em amarelo no meio da tabela periódica. Então, quando ocorrer a reação entre metais, como é que a gente vai saber quem oxida e quem é que ganha elétron? Bem, aqui nessa equação simples, né, que é de uma simples troca, nós temos substância A mais BC, né, que vai produzir AC mais B. Então, nós vemos que a variação do número de NOx é, toda vez quando a carga ocorrer um aumento da carga, né, vai ocorrer o processo de oxidação, ou seja, ele é agente redutor. E quando há variação do número de NOx, que é o número de oxidação, como você vê esse em verde, né, você vê que a carga ela diminuiu, passou de mais 1 para 0. Então, ocorreu que essa substância B ela reduziu e, portanto, dentro de uma reação, ela é o agente oxidante. Então, entre A, B, C, isso são representações de elementos químicos, ok? Então, é necessário saber quais são os metais que reagem, né, dentro do processo de uma reação química. Bem, existe uma escala de reatividade dos metais. Como você pode ver aqui nesse quadrado, existe um potencial de oxidação, que é esse EOXI, né? Então, dentro dessa escala, você percebe que os menos reativos estão à direita, né? Que é os elementos. Quais são os elementos? O ouro, né? O ouro, a prata, mercúrio, o cobre. E existem os metais mais reativos, que são os que estão na tabela periódica à sua esquerda, que é 1A, 2A, alumínio, manganês, zinco, né, o cromo, o ferro, cobalto, níquel, estânio e o chumbo. Temos a exceção aqui do hidrogênio, que está no meio, né, podemos dizer quase no meio dessa escala, né, que ele é uma forma de comparação. Então, o hidrogênio, como vocês sabem, ele não é um elemento metálico, né? E aqui nós temos reações que ocorrem. Observando essa reação do ferro com o cobre, você percebe que são dois metais. E a pergunta é, quem é que vai oxidar, quem é que vai reduzir, se essa reação ela é possível ou não. Baseado na escala, observando o ferro e o cobre, quem tem a maior capacidade de oxidar é o ferro, gente, porque ele está mais à esquerda da escala dessa tabela de reatividade. E, então, essa reação ela é possível. Se ocorresse uma reação inversa, ela seria impossível, porque o cobre ele é considerado o metal mais nobre, ok? Então, nós temos o outro exemplo da reação que não é espontânea, né, que ela não ocorre com facilidade, que é no processo do alumínio, que vai reagir, né, com o cobre. A prata, o Ag, que é a prata, que vai reagir com o Cu, que é o cobre. Então, essa reação ela é muito impossível, porque quem é mais reativo entre o cobre e a prata é o cobre, ok? Ele tem maior facilidade de oxidar. Aqui nós temos o exemplo, né, para qualquer reação que ocorre, é necessário satisfazer determinadas condições, dentre elas a afinidade química, né, a eletronegatividade, a eletropositividade, né, que é a capacidade de perder, ganhar mais elétrons. Então, isso vai depender muito da capacidade do metal, né, se ele tem uma capacidade maior de atrair elétrons, de reagir, de oxidar. Conclusão que temos, né? A conclusão que temos é que, dependendo do tipo de reação, a reação ela pode ocorrer, né, a oxidação, e vai depender muito se o metal ele é muito reativo ou não.
Aqui nós temos o exemplo da reação entre o magnésio e o zinco, aonde nós temos os reagentes e produto e o magnésio que vai ocorrer oxidação, né? Nós temos o outro exemplo do alumínio e a prata. Entre o alumínio e a prata ela é considerada o metal mais puro, né, mais nobre. Então, quem vai oxidar vai ser o alumínio. Para que estudar a reatividade dos metais? Para saber quem é que vai oxidar, né? Quem é que vai perder, quem é que vai ganhar elétrons no processo de uma reação entre metais. Aqui nós temos considerando essa equação química, né? Onde o alumínio reage mais o óxido de cobre, né? Então, existem reações que são possíveis e reações que são impossíveis. Então, nessa equação química, você observa, né, o reagente e o produto, né, onde um vai perder elétrons e o outro vai ganhar. Como exemplo do alumínio, o alumínio, que vai perder elétrons, né, 3 elétrons, e o cobre, em relação ao alumínio, ele vai ocorrer uma redução, né? Então, nós temos aqui que determinadas reações são impossíveis, como o exemplo do cobre oxidar em relação ao alumínio. Não ocorre esse tipo de reação química, porque quem é mais reativo é o alumínio, gente. Então, em uma reação não ocorre, né, nas condições ideais, ok? Porque o alumínio ele é mais reativo do que o cobre. No caso, é necessário identificar qual elemento é mais reativo. Então, o inverso da reação ocorre, que é a oxidação do alumínio, representada nessa equação química, né? Então, esses fatos, né, observados podem explicar, né, pelo fato de que o alumínio é mais reativo que o cobre, né? O metal tende a ceder elétrons, né? Ele é mais eletropositivo, então ele tende a perder elétrons de forma mais rápida, né? Com maior facilidade do que em relação ao cobre, ok? E isso também é consequência da energia de ionização, da energia de formação de uma carga. Com base nisso, surge a fila da reatividade que nós observamos anteriormente, né, a reatividade dos metais. E as tensões eletrolíticas, né? No caso, a formação de íon positivo, que é o cátio, e íon negativo, que é o ânion. Aqui no exemplo, nós temos uma reação, né? Em toda reação, ela vai observar de novo a nossa escala. Então, e nós observamos que os metais alcalinos terrosos têm maior facilidade de oxidar, e também metais comuns do nosso cotidiano, e existem os metais nobres que têm maior dificuldade de interação, de oxidação. Por isso que o ouro é tão precioso, gente. Ele possui maior tempo de durabilidade, né? Então, ele não oxida com facilidade. Por isso que também na era dos egípcios, né, eles usavam o ouro como forma de purificação. O metal mais reativo, né, ele sempre vai fazer essa carga, né? Então, nós temos aqui no nosso dia a dia que alguns equipamentos eles são mais caros porque eles possuem ouro na sua composição, possuem cobre, né, prata, né? Então, por isso que são muito caros. Bem, pessoal, espero que tenha acrescentado conhecimento para vocês essa aula. Acesse a plataforma Eduque e até a nossa próxima aula.